em maio, já estamos em maio, mas vamos fingir que, né, isso não importa, porque eu adoro assistir esse tipo de vídeo, adoro assistir compilado, eu também quero ver tudo bonitinho desde que quando eu comecei, todos os anos lá, os melhores do ano, então bem-vindos aos melhores de 2024, um pouquinho atrasado. Mas vamos embora. Tenho aqui minhas pilhinhas de livros lidos de 2024, junto com a minha listinha dos livros lidos, que está, cadê? A cor. Bati a minha meta do ano passado? Não bati. Dobrei a meta para esse ano? Sim. Mas vamos lá, não fiz roteiro para esse vídeo porque eu já estava muito atrasada. Falei, não, eu vou sentar, falar o que vem na minha cabeça e é isso aí. Então, também não vou por ordem. Também não vou por ordem, tá? Eu só trouxe a lista aqui pra eu me organizar. Mas também não vou por ordem. Também não tenho um ranking. Só vou olhar aqui e falar, esse eu gostei, recomendo, esse eu não gostei, não recomendo. Ou, tipo assim, também não vou falar do que eu não gostei, porque tem um que eu não gostei que é muito polêmico e eu não quero entrar nessa briga hoje. Então já vamos aqui, vocês já sabem qual que é esse livro, eu não quero falar dele. A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Que livro delícia! Gente, esse livro, eu li ele tão rápido. Se ele tivesse 500 páginas, eu leria 500 páginas. Se ela fizesse 10 volumes desse livro, tipo livro 1, livro 2, livro 3, Velozes e Furiosos 10, 11, 12, eu leria este livro, porque esta é uma das melhores personagens já inventadas, ou pelo menos que eu já li. Que delícia de livro! Aqui eu sinto que você tá dentro do divertidamente dela, sabe? Porque a gente percebe quando ela constrói a gente percebe a máscara social que ela coloca para a sociedade e o que ela realmente pensa. Então, às vezes ela pensa uma coisa e depois ela vê que não era nada disso, ela, viajei. E ela pensa umas coisas realmente absurdas que a gente também pensa. A gente também pensa. Só que a gente tá dentro da cabeça dela. Isso é maravilhoso, porque ela é maluca. E eu amei. Eu queria que tivesse mais 500 páginas desse livro. Estou curiosa para ver outros trabalhos da Andrea Del Fuego. Eu vou mencionar O Filho de Mil Homens, mas como uma menção honrosa. Por quê? Porque esse livro, vou falar pra vocês que eu fiquei um pouco perdida, muito tempo perdida dele, tá? Mas ele tem uma frase que me tocou e eu levei pra terapia. Ele diz assim, na página 190, porque a felicidade não se substituía ao resto. Nossa, tô suando. Porque a felicidade não se substituía ao resto. A felicidade acumulava-se. Era do acumulado do que se fez que se podia alcançá-la. E eu levei pra terapia por quê? Eu literalmente nunca tinha pensado em felicidade como uma coisa que a gente acumula. Pra mim, a gente acumulava, ou pelo menos eu acumulava tristezas, e a felicidade era um momento passageiro. Então você nunca ficava pra você, sabe? Tipo, você lembrava dos momentos felizes, mas não era como se você tivesse acumulado aquilo, sabe? Enfim, menção honrosa, mas já vou dar o aviso de que... Tá? Vocês entenderam? Esse livro não era pra estar aqui. A Sangue Frio, do Truman Capote. 1 minuto de aplausos para este livro e o espetáculo que é este livro. Esse livro, ele paga PDU, bem aqui. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque, assim, não é só porque eu gosto de true crime, mas é porque, talvez porque eu tenho me formado em jornalismo e eu sempre ouvi falar desse livro, então, tipo, eu já tava com uma expectativa sobre ele, mas a escrita do Truman Capote é um negócio absurdo. Eu vou repetir pra você. A escrita do Truman Capote é uma coisa absurda. O trabalho deste homem é uma coisa absurda. Obrigada. Então, assim, esse livro vai falar da história do assassinato desta família por esses dois caras e aqui no começo a gente já sabe tudo isso. A gente já sabe que essa família morreu, a gente já sabe que esses caras mataram eles, mas a gente não sabe por quê. E pra você que não é jornalista, deixa eu explicar. Esse livro, ele é um dos pioneiros do jornalismo literário. O jornalismo literário, ele mistura, então, a narrativa literária com
uma história real e verdadeira. Então aqui o Truman, ele não vai fazer uma reportagem. Ele vai contar, é como se você estivesse lendo ficção, porque ele vai descrever os cenários, as famílias, as falas e tudo, com base no que ele ouviu de sei lá quantas centenas de pessoas, que ele organizou tudo isso. Então diz que o rascunho, tipo as anotações dele deviam ter, sei lá, 3 mil, 9 mil, 10 mil páginas, e ele compilou neste livro de 500 lá. Então, o trabalho que ele faz aqui, tipo, como ele começa descrevendo essa cidade, você se coloca ali, naquela cidade minúscula, tipo, hoje acho que essa cidade deve ter 5 mil habitantes, se eu não estou enganada. E toda essa história, o envolvimento do Truman com essas pessoas, com esses criminosos, e aí eu realmente fiquei um pouco obcecada por esse livro, porque tem muita coisa envolvendo isso por trás. Tem um filme que foi feito depois, que o Truman produziu, e ele foi gravado na casa da família. Tem muita coisa, eu tive um hiperfoco de muitos meses, eu criei um Substack. Eu fiz do meu Substack um guia da obsessão, pra quem lê e ficar obcecado com esse livro também, porque, assim, ele é maravilhoso. Que livro maravilhoso. Eu daria esse livro de presente para muitas pessoas, sabe? Tipo, você sabe que a pessoa gosta de true crime, ela ainda não leu esse livro? Toma, maravilhoso. E mesmo pra quem não gosta de true crime, tá? Porque Carrie Soto, eu gostei desse livro, foi um bom entretenimento. Eu confio na Taylor Jenkins Reid para escrever um bom entretenimento de qualidade, sabe? Uma escrita boa, fluida. Gosto muito dos livros dela, mas de todos que eu já li até agora, esse foi o que eu menos gostei, porque eu tive um certo problema com essa personagem. Eu não acreditava muito nas motivações dela pela idade que ela tinha, sabe? Eu tive o mesmo problema com a Biblioteca da Meia-Noite. Eu fiquei um pouco assim, tive vários problemas com a Biblioteca da Meia-Noite, mas muito pela personagem, sabe? Pra mim não era congruente, não era... Pra mim essa motivação era muito fraca. Fiquei com essa, sabe, esse amargor, essa motivação fraca de só pelo topo, sendo que assim, Mona, não tem o que fazer, querida. A gente envelhece. Então, tipo, sabe, fosse uma coisa mais challengers, dela ter se machucado e nunca ter conseguido, e aí entenderia muito mais. Mas a motivação do topo pelo topo, da ambição, sem não sei, eu não consegui acreditar 100% nessa personagem e validar essa motivação dela. Então pra mim foi meio tipo, tá, vambora. Mas gostei desse romance, obviamente, gostei da história, foi uma boa leitura. Fiquei um pouco incomodada, com o fato de uma das rivais dela se chama Carla Pérez. E uma pessoa millennial, sabe? Podiam ter traduzido com outro sobrenome, porque eu me distraí completamente neste capítulo. Detalhe. Este livro fudeu a minha cabeça. Cara, juro pra vocês, foi o mais perto que eu cheguei de virar vegetariana, foi esse livro. Que livro, isso aqui inclusive, Saboroso Cadáver. Ele não tem nem 200 páginas, gente. Ele é assim, eu nem sei quanto tempo que eu li ele, mas a última frase desse livro é muito boa. Mas ele não é pra todo mundo, eu sei que ele não é pra todo mundo. Mas esse livro é outro, tá aqui pagando um IPTUzinho maravilhoso. Ele vai falar sobre essa sociedade em que os animais não podem mais conviver e nem ser comidos pelos seres humanos. E aí, como que a gente, como humanidade, vai resolver o problema da proteína? Porque, não dá pra comer só legumes e verduras. Não dá. Como que a gente vai resolver? Não dá aqui, tá? Se você quiser, fica à vontade. Como é que a gente vai resolver esse problema? Aqui, nesse mundo, comendo gente. Criando gente, como gato. Que delícia, que leve! Gente, que livro bom. Que livro bom. Que é um bom livro para o Clube do Livro. Este livro é muito bom, gera muita discussão. Eu falo sobre ele até hoje. Eu falo sobre ele para muita gente até hoje. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Tem uma coisa que eu gosto muito dele, que é assim,
Ele funciona muito para a sociedade brasileira, que é muito carnívora, e faz muito sentido porque ele foi escrito por uma argentina. Inclusive, tem um outro aqui que eu li ano passado, que é o Pedro Páramo, que fala de uma sociedade, fala muito sobre morte e coisas assim, e é um livro mexicano. Então, pra mim, é como a gente sintetiza uma sociedade numa literatura. Sabe assim, tipo, esse livro faz muito sentido pra mim, pra ser uma literatura latino-americana, e este também. Eu preciso desenvolver melhor esse pensamento, mas eu vou chegar lá. Enfim, se você tiver estômago, leia este livro, porque vai foder a sua cabeça. É isso. Aí eu li Clube da Luta. Clube da Luta? Nada demais. Acho que, sei lá, eu tava esperando um hype muito grande ou alguma coisa assim. Mas li, assisti o filme tem o Brad Pitt, o livro não tem. O livro é muito bom, mas... Gera muita discussão também, é um livro muito bom pra você colocar no clube do livro, porque tem algumas coisas, algumas metáforas. Grifei bastante coisa desse livro, mas não é um livro muito memorável pra mim em questão de literatura. Tipo, o filme é muito mais memorável, sabe? Mas foi uma ótima leitura, tá? Ano passado também li 1984. Esse foi um dos livros do clube. Eu tenho um clube com o meu melhor amigo. Todos os vídeos eu preciso falar isso. Todos os vídeos ele ama que eu falo isso. Então, eu tenho um clube do livro com o meu melhor amigo. Somos só nós dois cada vez. Uma pessoa escolhe um. Ele vai puxar pro lado dele. Eu vou puxar pro meu. Então, eu faço ele ler romance e algumas coisas assim. E ele me faz ler ficção científica. Mas no começo do ano a gente tava numa época de clássicos. Então, lemos 1984. É um clássico. Por uma razão. Vai mudar a sua vida? Eu acho que Admirável Mundo Novo muda mais. Mas assim, tenha referência. Ele é muito mais fácil de ler do que os outros, os outros dois da tríade, né? De 1964, Laranja Mecânica e Admirável Mundo Novo. Que existe lá. Em algum dos livros que eu li falavam que eles eram meio que uma tríade distópica dos anos, sei lá qual. Mas, putz, cara, é referência do livro. Eu achei que ele fosse bem mais chato, ele foi bem mais fluido, ele teve bem menos... O desenvolvimento de mundo dele foi mais fluido e fez parte da narrativa muito diferente dos outros dois, que foram muito mais difíceis de ler, muito mais chatos de ler. Mas se você tem vontade de ler 1984 para ter referência, né, enfim, vai com Deus, vai com fé. Tem uma parte aqui no meio que eu vou te falar, segue na força do Senhor, porque difícil, mas vai que vai, é bom, sabe assim, tipo, mudou a minha vida? Não sei, Admirável Mundo Novo mudou a minha vida, mas esse, não sei, sabe? Mas tem a referência, é isso que importa. Aliás, tenho Véspera e tenho... Cadê meu Tudo é Rio? Eu li Tudo é Rio? Aqui. E aí, ano passado eu li Tudo é Rio e Véspera, os dois foram livros do clube também. Acho que primeiro a gente leu Tudo é Rio e assim, eu gosto mais de Tudo é Rio do que de Véspera, tá? Eu gostei muito da história de Véspera, fez muito sentido pra mim. É realmente uma coisa assim, é diferente do que a gente tá acostumado. Então, eu gostei muito da escrita da Carla Madeira. Não só pela coisa poética, eu acho que o Tudo é Rio é bem mais poético e faz sentido pra essa história. Eu, inclusive, discutindo isso com o meu melhor amigo, da gente falando sobre essas diferenças narrativas e de escrita, a escrita mesmo, a fluidez da escrita, de capítulos longos e de palavras, de escolha de palavras, na literatura clássica e na literatura contemporânea. Então eu acho que a escrita dela faz muito sentido pro tempo que a gente tá vivendo, sabe? Esse livro é polêmico, esse livro é polêmico. Esse livro poético, esse livro poético. E esse livro, ele me fez repensar. Olha o que eu vou te dizer. Este livro me fez repensar Colin Hoover, do É Assim Que Acaba. Eu ainda vou desenvolver esse pensamento, talvez eu faça um vídeo sobre isso. Mas eu fiquei muito pensando sobre eu não acho que ela romantiza as coisas aqui, tá? Não acho que ela romantiza as coisas aqui. Mas eu fiquei muito pensando sobre como que a gente escreve sobre violência sem romantizar. Então
o É Assim Que Acaba e esse livro, depois que eu li esse livro, que eu fiquei, putz, eu queria muito falar mal da Colleen Hoover, mas agora, sabe? Eu vou desenvolver esse pensamento. Eu vou fazer um livro sobre isso, um vídeo sobre isso, tá? Aí, ano passado eu li Loucos por Livros. Emily Henry também, rainha, adoro a escrita dela. Eu sinceramente prefiro mais a Taylor Jenkins Reid do que a Emily Henry, mas assim, eu me diverti em todos os livros dela, tá? E de todos, esse foi o que eu mais gostei até agora. Eu acho que eu tô entre o topo, assim, meio Loucos por Livros e... eu não vou lembrar, mas eu vou botar a capa dele aqui. Enfim, eu tô entre esses dois, mas ainda acho que eu tô mais entre esse, mas esse também, assim, me diverti muito, gostei muito do romance, por mais forçadinho que seja, sabe? Emily Henry sempre me diverte, estou ansiosa para ler todos os livros dela. Agora a gente vai falar de coisa séria. Este livro me foi presente de aniversário. E assim, que acerto. De novo, lembra que eu falei que ele me manda ler ficção científica, eu mando ele ler romance? Pois é, de aniversário, eu dei pra ele Vermelho, Branco, Sangue Azul, e ele me deu Devoradores de Estrelas, que é, assim, ficção científica em sua raiz máxima. E assim, se você não é uma pessoa de ficção científica, tente começar com este. Por quê? Porque, a escrita deste homem me fez me sentir menos burra. Porque geralmente eu não entendo o que aquelas pessoas estão falando em ficção científica. Por mais que eu goste de matemática, exatas e alguma partezinha assim, já vai para um negócio de física quântica de uns caralho que eu não entendo. Mas aqui, todo esse problema físico, químico e... não sei se não tem biologia. Todo esse problema físico e químico que vai ameaçar destruir o planeta, ele faz sentido se você fez o ensino médio completo, sabe? Porque você lembra de algumas coisas e fala, eu acho que eu tô entendendo o que ele tá falando aqui. Fala mais, moço. Tipo assim, sabe? Ele descreve de uma forma que você entende. Aí eu fiquei, eu tô entendendo, vambora. Como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Então, assim, ele é maravilhoso. Além do que, ele transita entre esse passado e presente, e nesse presente, esse cara tá sozinho. Então, é muito bonito você ver um cara, bem que ele não tá sozinho, ele tem uma outra pessoa ali, não é nem pessoa. Tem uma companhia pra ele ali, que ele vai descobrir depois, mas geralmente um livro exige um pouco mais de enredo e ele consegue fazer isso, pelo menos pra mim, parece uma coisa muito simples. Eu acho que demorou muito tempo pra escrever isso, mas assim, é ele numa nave, com uma companhia, resolvendo um problema pra salvar o mundo. E é tão bom, é muito bem feito, é muito bem escrito, é muito bem, sabe, resolvido. Se isso daqui faz sentido quimicamente ou não, eu não sei, eu não quero saber. Pra minha cabeça faz sentido e tá lindo. E assim, não é que tem uma jornada do herói, mas a jornada que ele faz, os problemas, aí resolve, depois volta, depois... tudo faz muito sentido, sabe? Eu li esse livro muito rápido, ele é muito bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Te amo. Leia Devoradores de Estrelas. Vamos lá. Nossa, ano passado foi um ano de, só livro bom. Esse ano eu tô tendo uma dificuldade. Tá. Esse ano eu tô tendo uma certa dificuldade, mas a gente tá mudando o nosso rumo. Ano passado, foi em janeiro que eu li na maratona de verão. Hamlet, da Meg O'Farrell. O que mais eu posso dizer para esse livro, além do que a internet inteira já te disse? Leia. Eu gosto de Shakespeare. Leia esse livro. Eu gosto de realismo mágico. Leia esse livro. Eu gosto de literatura. Leia esse livro. Eu sou alfabetizado. Leia esse livro. Puta que pariu. Que livro bom. De novo, esse livro... eu não sei se foi só o realismo mágico dele, mas ele tem uma pegada Isabel Allende. Sabe? Então tem o realismo mágico, tem toda essa família, tem toda essa coisa. Ela consegue trazer uma alma latina pra essa galera de Londres. Que não é nem Londres, é da Inglaterra ali no interior do negócio. Mas sabe? Cara, gente, esse livro é muito bom.
Mais uma vez eu vou repetir, a escrita dela é muito boa, o enredo dele é muito bom, os personagens são muito bons, a maneira como ela sabe, o plot twist do negócio ali é muito bom, então assim, e quem é a editora desse negócio aqui? É Intrínseca? Puta que pariu, Intrínseca. Olha que delícia essa capa. Eu amo essa imagem, mas essa capa texturizada, ela é assim... Ai, que delícia. Leia esse livro, tá? Leia este livro, Melhores do Ano, com absoluta certeza, eu diria que no topo. No top ali, não me pergunte. Mas tá ali. É que eu li livro, muito livro bom ano passado, então não tem como. Tá vendo? Eu tô falando pra vocês, eu li muito livro bom. Cada hora que eu olho, cada vez. Acho que foi meio que metade. Tipo, eu li um livro bom, um livro bom, um livro... Foi um bom, ainda mais livro... O bom é que eu li muito livro bom. Tomei muito café, eu acho. Leia amanhã e ainda outro amanhã. Gente, o que eu posso dizer? Este livro está no top 3 do ano passado, pra mim. Ele é um livro YA, eu acho. E assim, não é nem que a escrita dela é muito envolvente. Uma escrita ok, sabe? Mas tipo, é uma escrita ok, te leva na história ali. Mas ela criou uma coisa ali que a gente, tipo assim, em 300, 400 páginas, você passa pela vida desses dois amigos que eles vivem, tipo, eles não vivem mil aventuras, eles vivem uma vida. Mas eu fiquei tão apegada com esses personagens que gente, eu apaixonei nesse livro. Eu não sei explicar o porquê esse livro é tão maravilhoso. Eu queria poder eu preciso desenvolver melhor o vocabulário que me permita expressar a quantidade de amor que eu sinto nesse livro. Eu preciso ler um dicionário para eu poder, sabe? Sim, vou falar pra vocês. É um livro de dois amigos que eles eram amigos de infância, depois eles se reencontram na vida adulta e aí eles começam a fazer um videogame e aí eles criam uma empresa de videogame. Ok, bem ok, você fala, mas não captura a magia desta que ela enfeitiçou esse caralho e esse negócio aqui é muito bom. Tipo assim, eu antes desse livro fazer sucesso no Brasil, eu já tinha visto ele em algumas listas americanas, inclusive na lista de uma pessoa que eu sigo, que é com muitas indicações, inclusive Amanhã, ainda outro manhã, e o Hamnet e o Devorador de Estrelas, eu peguei, eu vi já na lista do Bill Gates. Gente, assim, uma vez por mês eu entro no site do Bill Gates para ver recomendações de livros do homem, porque o homem, ele lê, ele é uma máquina, e muitas, não digo todas, porque ele me indicou esse trem aqui, ó, mas muitas das recomendações dele viram meus livros favoritos. Viram as melhores leituras que eu fiz no ano. Então, assim, você tá entendendo? Bill Gates indicou e eu indiquei. Vamos para a próxima pilha. Como eu disse, li Pedro Páramo. Vou falar bem sincero pra vocês, não entendi um caralho. Preciso pegar texto de apoio, preciso reler, preciso estudar um pouco mais. Não foi uma leitura ruim, mas eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? No começo eu tava perdida, no final eu tava perdida, no meio até achei que eu tava me encontrando, mas acabou que eu fiquei perdida. Mas eu ainda penso nesse livro. Então, como ele não ficou esquecido na minha memória, vou dizer pra vocês que foi uma leitura muito boa. Mas ainda vou chegar no cerne deste livro aqui. Li o Conto da Aya. O que dizer? Muito bom, muito triste, revoltante. Eu diria pra vocês que a série, ela faz muito jus
ao livro e ela consegue superar o livro porque ela expande o universo de tal maneira que poucas vezes vi no audiovisual mundial. A adaptação em si é muito boa e ele pega ali os pontos importantes e para ele conseguir, sabe, fazer várias temporadas disso. Então, pelo menos a parte que eu vi até agora, que no caso se resume a primeira temporada. Se você já assistiu a série, não sei se vale a pena não, tá? Vou ser bem sincero com você. Aí ano passado, lemos Priorado, o 1 e o 2. Assim, gostei. Mas eu tenho uma impressão de que pelo menos as fantasias que eu leio, tá? A galera é muito boa em construir o mundo, tipo, eu gostei. Esse livro aqui, ele constrói, ele te apresenta personagem, não sei o que, não sei o que lá, nananana. Como esse livro é um livro único e ele foi separado aqui no Brasil, eu tive a impressão de que ela chegou lá em 700, 800 páginas, aí ela falou assim, agora tem uma guerra, eu preciso encerrar, o que eu faço? Vou resolver esse negócio de uma linha. Então você passa 700 páginas lendo que vai existir uma guerra, que esse pior dos Pelval da morte dos dragões vai renascer, e eu não sei o que, não sei o que lá. E aí, a guerra, sabe? Foi precoce. Foi o precoce, sabe? Tipo, putz. Então assim, diria que ele me deu uma decepcionada no final. Eu tava muito investida nesse primeiro livro aqui. Mas assim, como ela encerrou, eu fiquei um pouco decepcionada. Ainda recomendo, porque um livro de fantasia, pra mim, ele é muito... São várias razões pra você ler fantasia, mas assim, eu ainda recomendaria porque eu gostei muito da construção de mundo que ela fez, da magia, de todo o resto. Mas saiba que não vai ser tudo isso, tá? Que essa guerra... sabe? Dito isso, eu quero ler os outros dois, que são escritos, acho que uns 100 anos, 1000 anos antes desse aqui. Exatamente porque eu gosto muito de ler fantasia como... Eu gosto muito de ler fantasia de manhã para exercitar meu cérebro. Que é bom, é legal, fantasia é legal. Mas eu sinto muita diferença na minha vida, no meu cérebro, no meu trabalho, quando eu leio fantasia. Anyways, li Stephen King depois, eu não conseguia parar de pensar nessa música. É um livro curtinho, eu gosto de ler um King por ano, e por mais que seja uma coisa mais besta, mas assim, é muito difícil me decepcionar com o Stephen King até agora. Porque eu sei, não é possível ter escrito 80 livros e todos eles serem legais. Não diria que são bons, tá? Não é uma coisa que eu falo, meu Deus, não. Mas ele me entretém e é isso. E esse aqui eu achei ele bem divertido. Eu li ele muito rápido também, porque ele é muito curtinho. E ele fala de um menino que vê gente morta e precisa resolver um negócio ali. Ele é bobinho, mas ele tem um enredo ali, as coisas funcionam, sabe? Então, assim, não fede nem cheira, mas não é ruim ao ponto de eu não mencioná-lo neste vídeo. Aí, tem esse livro, eu comprei ele. Esse livro chama Cafeína. Eu vi 0 pessoas falando sobre ele. Eu comprei ele numa... Sabe aquelas banquinhas de shopping que tem livro barato? Eu até acho que foi, eu já nem lembro mais. Mas eu comprei ele porque eu tive um podcast na faculdade chamado Cafeína. E aí eu falei, pro meu cérebro só essa associação basta. E eu me surpreendi muito com esse livro. Ele é desse jornalista carioca, que ele mora em Paris, eu acho. Não, eu acho não, tenho certeza que está escrito aqui no final do livro. Mas, olha, foi finalista do prêmio. Enfim, e aí, esse livro vai falar sobre 2 brasileiros que vão para Paris e o destino deles se entrelaça, não só por causa do café. Eu gostei muito da escrita dele, eu demorei um pouco para pegar o jeito desse livro.
sabe? O Fio da Meada, ele não é muito fluido, ele tem uma leitura um pouco mais densa, mas ele vai chegar uma hora que você engata e aí vai que vai. Eu fiquei realmente muito curiosa e surpresa para ver o quanto o Brasil influenciou Paris naquela época, não só em relação ao café, mas por causa dos brasileiros que iam morar em Paris e fazia muito sentido para a economia da cidade ali, sabe? Este livro tem uma coisa que eu gosto muito, que é você pegar um pedacinho de uma história, a história real, então tipo, tá vendo aqui no final? Ele fala assim, ó, e antes que o leitor duvide, e aí ele vai mostrar, por exemplo, que ele vai falar que esse cara foi para Paris e construiu uma fábrica de café, não é fábrica, mas ele vai fazer uma torrefação de café lá em Paris, e aí ele mostra a fábrica que realmente existiu. Se faz aqui, ó, em Paris, Cafés Carvalho, tipo, não é nem um vitral, é um negócio de azulejo aqui, fachada, painel de azulejos. No livro vai ter esse momento dessa construção, então assim, ele pega essa coisa histórica e aí ele inventa. Eu gosto muito disso. Eu adoro isso. Então assim, são 300 páginas que eu me diverti pra caramba. Eu me entretive muito e eu realmente fiquei muito curiosa em saber mais sobre a história do café no Brasil e da exportação do café e as pessoas ligadas a isso, enfim. O que dizer? O que dizer? Eu tava meio com o pé atrás com esse livro. Eu comprei porque a Tatiana Feltrin leu e falou que era bom. Aí eu li e falei, muito bom. Mudou minha vida? Não. Mas foi um ótimo entretenimento. E aí, gente, tá acabando a bateria, preciso correr, pera. E, último, pra fechar com chave de ouro, os Foi para Todos. Todas as pessoas deveriam ler esse livro. Se você é mãe, lê esse livro. Se você é negro, lê esse livro. Se você é branco, lê esse livro. Se você é japonês, lê esse livro. Leia este livro independente. Esse livro é um clássico da literatura norte-americana. Ele tem alguns problemas? Tem. Mas, quando você se coloca no lugar de uma criança que precisa entender por que o racismo existe e como que as pessoas são, sabe, por mais que ela esteja infiltrada nessa sociedade, ela faz umas perguntas que te dão uns tapas na cara. A bateria acabou, vou precisar finalizar esse vídeo no celular, vocês me perdoem, porque eu sei que a câmera frontal não é muito boa, mas enfim, está aqui minha pilha e até o ano que vem com as melhores leituras de 2025.